Seja bem-vindo à Jovem Gospel FM. Na sintonia com Deus e com você. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Um toque de adoração no ar. Vem aí a reflexão da manhã. Jovem Gospel. E nós vamos hoje refletir na palavra de Deus com a palavra graça, né? Mais uma reflexão aí do presente diário da Rádio Transmundial e que nos ajuda nessa caminhada, nas nossas leituras diárias, né? Que nos alimenta com a palavra de Deus. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Portanto, hoje nós temos motivos de sobra para ser gratos a Deus pela graça que recebemos em Cristo Jesus. A nossa leitura é em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse mesmo homem fala lá em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse nível de fé, esse nível de gratidão, esse nível de confiança, esse nível de espiritualidade que Paulo tinha, deve ser vivido por nós também nos dias de hoje. Para alcançar esse nível que ele estava, teve muito sofrimento, teve muita perseguição, muitas prisões, rejeitado por muitas pessoas. Então não faz sentido hoje vivermos nesse mundo achando que devemos viver do melhor, do bom e do melhor. Há tantas músicas que falam por aí, né? Comer do bom e do melhor dessa terra que Deus tem feito para nós. Que diria Jesus então quando estava, que não tinha onde reclinar a sua cabeça? Os seus apóstolos, o próprio Paulo, que foi perseguido, abriu mão de toda a sua riqueza, né? De toda a seu poder na sua época para viver perseguido, mas viveu através da graça, da confiança, né? Do amor de Cristo, pois sabia que existia coisa muito melhor para ele do que as coisas do mundo. Se nós entendermos muito bem isso e vivermos através da graça de Cristo, a nossa vida muda completamente. Os nossos interesses serão outros. Nós vamos entender que nós dependemos de Deus 100%. Nós já acordamos amanhã, abrimos nossos olhos já com a intenção e o desejo de fazer a vontade do Pai, de buscar agradar esse Deus, porque sabemos que estávamos condenados ao inferno, mas esse Deus maravilhoso teve misericórdia e nos deu graça através do seu Filho Jesus, um presente que é a eternidade para morar com Ele. Como entender tão maravilhosa graça de Deus? Graça que alcança todos, em todas as épocas, em todas as nações, graça exaltada, encantada por muitos, mas compreendida por poucos. Parece que para entender a graça divina é preciso primeiro compreender a condição humana. Somente quando compreendemos como ser humano frágil, falho, dependente e insuficiente é que posso compreender a graça de Deus. Porque somos tão envolvidos com os nossos afazeres e tão apegados aos nossos bens materiais que esquecemos da graça de Cristo, esquecemos do que Ele fez por nós. Então nós devemos ficar atentos para não sermos confundidos e perdermos a oportunidade de estar com o Senhor na eternidade.
Enquanto me acho forte, autossuficiente e independente, torno-me orgulhoso e arrogante, achando que não preciso de nada e de ninguém, nem mesmo de Deus. Estou confiante no que tenho, nas coisas que já tenho. Será mesmo se isso vai me trazer completa satisfação e a certeza de que estarei seguro? Deus usa vários meios para nos colocar frente a frente com a nossa fragilidade. No caso de Paulo, foi-lhe posto um espinho na carne, não se especificando se era uma doença ou algo exterior que o torturava constantemente, mas ele mesmo informa qual era o propósito: torná-lo humilde, ciente de que necessitava da força de Deus. O texto vai além e diz que a graça de Deus era tudo o que Paulo precisava, ela bastava. A graça de Deus é necessária para vivermos a vida cristã. Sem ela nós nos tornamos presunçosos e também insensíveis para os outros. Quando compreendemos que Deus nos mantém por meio da sua graça, esta cria em nós humildade, compaixão e gratidão. Humildade porque reconhecemos que não somos melhores do que ninguém, e tudo quanto somos e temos, recebemos das mãos amorosas do Pai. Compaixão quando vemos outros que ainda não compreendem esta graça e vivem sob o peso da escravidão do pecado e da lei. E gratidão, pois sabemos que nada do que podemos fazer nos torna merecedores dessa graça, mas que podemos agradecer a Deus, porque Ele a concede a nós e que podemos apossar-nos dela para desfrutar do seu amor. Então podemos dizer com o salmista: a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63, versículo 3. Vamos desfrutar juntos dessa graça de Deus. Hoje nós tivemos a palavra do pastor pela manhã, quando ele diz que o vaso de barro, Deus escolhe esse vaso frágil para colocar todo o seu poder, toda a sua sabedoria. Deus nos escolhe frágeis. Então não vamos confiar nos nossos bens, na nossa força, na nossa saúde, no nosso corpo material. Vamos confiar no Espírito Santo de Deus que está habitando em nós. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos traz o equilíbrio para estar vivos aqui nessa terra, é Ele que nos dá condições que precisamos para continuar. Não vamos apagar esse Espírito de Deus que está nos nossos corações e em nossas vidas. Vamos ser gratos a Deus e entender que estamos vivos é por causa da graça de Deus. Como nós lemos aqui ainda agora há pouco, de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Se entendemos muito bem o que está dizendo o texto, nós acordaríamos alegres e confiantes, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tivemos pouco tempo atrás aí a pandemia, do vírus que tirou a vida de muitas pessoas. Pessoas correndo de um lado para o outro, correndo atrás de UTIs, de hospitais, mas todos lotados, sem poder receber outras pessoas. Nesse momento, o ser humano para um pouquinho e pensa: nem o seu dinheiro pode trazer o que você precisa. Quando nós entendemos que nós somos dependentes da graça de Deus, que estamos vivos nesse mundo porque o Senhor nos mantém vivos, a nossa preocupação é entender por qual motivo o Senhor me mantém vivo aqui nesse mundo. Nós devemos entender que nós estamos aqui para louvar e exaltar o seu nome. Nós temos uma missão que o Senhor Jesus nos deu, de levar o seu evangelho, de ensinar às pessoas o que ele nos ensinou através da sua palavra. Nós devemos levar o arrependimento, ensinar as pessoas a conhecer Jesus, a graça que nos foi dada, saber que existe um lar celestial que está sendo preparado para todos nós, todos aqueles que se dedicaram e entenderam o que significa graça. Nós devemos buscar a Deus, andar com Ele, confiar nele. O versículo de destaque que lemos hoje, 2 Coríntios 12, 9, diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não faz sentido você se aproximar de Jesus, aproximar de Deus, procurar andar com Deus, achando que você vai viver com fartura, em riqueza, porque uma coisa não combina com outra. Se nós queremos andar com Cristo, vamos viver pela graça, pelas bênçãos que Deus tem nos dado. Essas bênçãos não significam coisas materiais, mas em paz, a paz que excede todo entendimento, aquele conforto que o dinheiro não compra, aquele conforto de paz que você vai dormir à noite e você sabe que Deus está presente com você ali no seu quarto, em que você acorda pela manhã e você sabe que Deus cuidou de você durante toda aquela noite para te dar um dia de presente para você viver para Ele. Ser grato a Deus é viver de acordo com a sua vontade. Filipenses capítulo 1, versículo 19: pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação e sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras de um homem que viveu em sofrimento, um homem que deixou toda a sua riqueza, né, o seu poder. Paulo, que era um homem influente na sua época, junto àquelas autoridades, abriu mão de tudo aquilo para viver perseguido, para se entregar ao Evangelho e viver única e exclusivamente pela graça de Cristo. E o que nós vemos hoje, muitas pessoas se enriquecendo através do Evangelho de Cristo, pessoas que fazem o investimento, muitas pessoas passam a ser cantores gospel, pessoas que abrem a igreja como se abre uma empresa para ter lucros financeiros, para arrecadar dinheiro, bens materiais. Nós devemos estar atentos a essas coisas, porque falsos profetas serão disseminados pelo mundo. A própria palavra de Deus diz: muitos lobos vestidos de ovelhas estarão espalhados pela face da terra para enganar muitas pessoas. Então, se você quer se proteger dessas pessoas, dessa raça de maus, de violentos, de pessoas más que se vestem de ovelhas para iludibriar e enganar outros, se apegue na palavra de Deus. Busque conhecimento na palavra de Deus para você entender o que significa graça. A graça é que nós estávamos condenados ao inferno, não tínhamos como pagar nossa dívida, éramos inimigos de Deus, e Deus nos acolheu com seu amor e nos deu, pagou o preço para que nós pudéssemos ser limpos desse pecado e estarmos com Ele na eternidade. Não vamos desperdiçar essa graça, esse presente, por as migalhas que o mundo nos coloca à nossa frente. Estamos passando por esse mundo, estamos tão envolvidos com as coisas daqui, por que não pensar um pouco mais do alto, né? Pensar na eternidade e entender o que Paulo fala no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Cristo é o motivo da sua vida, se empenhe na obra dele, seja realmente um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, como fala em 2 Timóteo 2,15, que conhece bem a palavra da verdade. Seja esse obreiro aí. Para você ser esse obreiro, você tem que conhecer a palavra de Deus e viver ela como ela diz para nós vivermos. Seja realmente um obreiro aprovado. Seja grato a Deus. Viva debaixo da graça do Senhor. Você não precisa ser rico para agradar a Deus. Você não precisa dar todas as suas coisas para agradar a Deus. Agrade a Deus entregando o seu coração, a sua vida a Ele, dizendo que você está disposto a fazer a sua vontade e viver para a honra e glória do seu nome. Amigos, viver na graça é se entregar por completo a Cristo, é abrir mão das nossas vontades aqui nessa terra para viver para Ele. Viva aqui no mundo, mas com desejo de estar no céu, sabendo que tudo que passamos aqui vai passar, que fomos comprados por Cristo e Ele nos espera com uma nova casa, agora esta casa celestial, incorruptível e eterna,
Portanto, não é motivo de tristeza. Se você está passando por dificuldades, lembre das palavras de Paulo. Se tem esse espinho na sua carne, se tem esse empecilho que você está te atrapalhando, entenda que isso pode ser motivo para você se aperfeiçoar em Cristo, se aperfeiçoar em Deus, no seu Evangelho. Deus poderia muito bem tirar o espinho da carne de Paulo, mas ele deixou e disse: a minha graça te basta. Então Deus está dizendo para nós hoje: a minha graça basta para vocês. Confia em mim. Meu filho se entregou para dar a vida eterna para vocês. Então, nós temos hoje motivos de estar muito alegres, porque temos liberdade no país em que vivemos, na cidade que vivemos. Temos oportunidade nesse canal de falar de Jesus e você poder ouvir. E daí você vai poder pegar a sua palavra, a palavra de Deus que está, a sua Bíblia que está com você, e aprender de Cristo e falar para outras pessoas, para o seu vizinho, para os seus amigos no trabalho, para os seus filhos, para o seu cônjuge, ajudar as pessoas a conhecer Cristo. Essa é a nossa missão, é a nossa gratidão, saber que nós vivemos pela graça em Cristo Jesus, pois Ele pagou o preço para estarmos com Ele na eternidade. Essa terra que nos aguarda, a Nova Jerusalém, preparada para os santos de Deus, para aqueles que trocaram a alegria desse mundo pela alegria celestial. Aprenda com Cristo, aprenda com seus apóstolos, que viveram para o Senhor, dedicaram suas vidas, abriram mão desse mundo e se dedicaram ao Evangelho, porque sabia que lá é muito melhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos ter essa vontade, o desejo de andar com Cristo, porque para nós o viver é Cristo, assim como Paulo falou. Vamos viver para Ele, e o morrer é lucro. Portanto, não vamos investir nesse mundo, mas sim na eternidade, para onde vamos.